Fala galera, hoje é dia de X-Men Massacre de Mutantes. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e Louise Simonson e desenhada por várias pessoas, entre eles John Romita Jr., Walter Simonson e Alan Davis, no ano de 1986. Os Morlocks são uma comunidade de mutantes renegados pela sociedade que vive no subsolo das ruas de Manhattan. Os Carrascos são mutantes assassinos profissionais que caçam mutantes e foram contratados por alguém para exterminar os Morlocks. É aí que acontece o grande Massacre de Mutantes. Massacre de Mutantes é um crossover das histórias dos mutantes da Marvel, mas falta um pouco de contexto e de conclusão na sua HQ. Eu vou resolver isso aqui nesse vídeo. Por isso, o vídeo pode parecer mais completo que o próprio encadernado em si. Mas de qualquer forma, para ter um pouquinho mais de contexto ainda, é interessante que você conheça a história, a ascensão da Fênix. Pelo menos para entender a volta da Jean Grey e a criação do X-Factor. Eu já fiz vídeo sobre essa HQ e vou deixar o link aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a HQ, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quiser ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Depois da volta de Jean Grey, o X-Factor foi criado com os X-Men originais, na ideia de ser um grupo disfarçado de caça-mutantes, enquanto na sua versão super-heróis eles eram os Exterminadores, mutantes renegados que lutavam pela sua raça. Foi com essa dupla identidade que a equipe treinou Rusty Collins. Lutaram contra o Torre e conheceram um inimigo ainda misterioso nessa época, um mutante que se dizia muito poderoso, mas ninguém ainda entendia a sua real intenção. O seu nome era Apocalipse. De qualquer forma, nessa época, o Fera teve a sua aparência alterada para de um humano normal, nas mãos do geneticista Dr. Carl Maddox. Em troca, o X-Factor acolheu seu filho Art depois que o doutor morreu. O pequeno Art é um mutante com a habilidade de materializar imagens de coisas que aconteciam longe dele. Mas quando seu Gene X foi ativado, o seu corpo foi deformado e ele ficou até mesmo mudo. Isso acontece com alguns mutantes, e muitos deles vão viver nos túneis subterrâneos de Manhattan por causa disso. Eles são chamados de Morlocks. Os Morlocks são mutantes rejeitados, deformados, excluídos ou só assustados demais para viver em sociedade com os humanos. Então eles criaram a sua própria sociedade nesses túneis abandonados. O problema é que muitos os consideravam fracos, porque na sua grande maioria eles eram totalmente pacíficos. Enquanto isso, os X-Men perderam Rachel Summers, que num momento de raiva atacou Selene, a rainha negra do Clube do Inferno. E isso acabou quando os mutantes foram atacados por Nimrod, um sentinela ultra avançado. Com o fim desse conflito, Rachel simplesmente desapareceu por um portal criado pela Espiral. E os novos mutantes conheceram a mutante telepata Betsy Braddock, irmã de Brian Braddock, o Capitão Britânia. Ela era mantida presa no Mojoverso, um tipo de realidade bizarra como um grande reality show alienígena. E então os novos mutantes a salvaram e a levaram para o Instituto Xavier, onde ela se tornaria conhecida como Psylocke. É nesse contexto que a história começa em Los Angeles, onde Richard Salmons, um mercenário contratado pelo Clube do Inferno, é assassinado ao lado da sua namorada Tommy, uma mutante, uma Morlock. Tommy corre assustada e sobe num trem de carga, usando seus poderes de achatar o seu corpo para entrar num vagão, na esperança de ter escapado dos seus perseguidores.
Mas eles sabem onde Tommy estava e para onde ela estava indo. Enquanto isso, em Nova York, no Instituto Xavier, Kitty Pryde modifica o computador cérebro para que qualquer mutante, não só os telepatas, consigam usá-lo para localizar outro mutante. Magneto era o diretor do instituto nessa época, mas ele não estava no colégio nesse momento. Ele estava perto do Central Park, indo ao encontro dos Lordes Cardeais, indo ao encontro com o Clube do Inferno. Inclusive, na entrada do prédio, ele vê o X-Factor, que acabaram de passar por um combate contra Nimrod pelo parque, e ele reconhece os antigos X-Men. Mas acredita que a garota ruiva é Madelyne Pryor em vez de Jean Grey. De qualquer forma, ele entra no prédio e conversa com Sebastian Shaw, o Rei Negro. E Shaw faz uma oferta. Com a atual crescente onda antimutante nos Estados Unidos, os dois grupos deveriam considerar uma trégua e trabalhar juntos para a autopreservação dos mutantes. Para isso, Shaw oferece a Magneto um lugar no círculo interno do Clube do Inferno, como o Rei Branco. E Magneto apenas diz que vai pensar na sua oferta. Naquela noite, num depósito abandonado perto do rio Hudson, a gente vê esse sentimento antimutante, quando o Noturno, tão fraco que não conseguia nem se teleportar, é perseguido por uma multidão enfurecida. Rastreando o Noturno com o cérebro, Colossus, a sua irmã Illyana e Kitty Pryde se teletransportam até o local e eles confrontam a multidão. Principalmente Kitty Pryde confronta as pessoas que diziam que claramente ele não era um humano. E Kitty diz que é um absurdo caçar alguém só porque ele é diferente, só porque ele nasceu dessa forma. Uma parte da família de Kitty foi morta em câmaras de gás porque nazistas disseram que era óbvio que judeus não eram humanos. Isso era praticamente a mesma coisa. Desse jeito, eles vão ter que matar todos os mutantes do mundo, inclusive quem os defender. Então podem começar por ela, uma simples garota. Assim a multidão abaixa suas armas e vão embora. Mas em outra parte, uma outra perseguição continua. A mutante Tommy chegou até Manhattan naquele trem e correu para os túneis dos Morlocks. Ela achava que tinha escapado, mas de repente é atingida por um arpão de energia. Seus perseguidores a seguiram para encontrar o caminho até os túneis dos Morlocks e dizem que não era nada pessoal, que era só um trabalho, porque eles eram os Carrascos. Assim eles disparam e Tommy é assassinada. Naquele mesmo dia, o grupo de Mística, chamados de Vigilantes da Liberdade, ou por aqui como Força Federal, caçavam Rusty Collins pelo Central Park, onde ele se encontrava com a sua nova amiga, a Morlock Skids. Rusty tenta fugir, mas agora a Mulher-Aranha, Julia Carpenter, atuava ao lado da Força Federal, e ela os prende na sua teia telepática. Só que o X-Factor, que estava por ali naquele momento, que viram o Magneto indo pro Clube do Inferno inclusive, vão para ajudar o garoto e confrontam a Força Federal, frustrando a sua prisão. Conseguindo fugir, Skids leva Rusty, que estava machucado, pros esgotos, pros túneis dos Morlocks. Só que quem tem uma visão com ele ali é o pequeno Artie. Rusty e Artie se tornaram melhores amigos ali no complexo do X-Factor, então ele quer ajudar, mas ninguém o entende. Então ele faz um desenho numa parede e vai sozinho até os esgotos. Assim, quando o X-Factor volta, logo eles entendem a mensagem do pequeno mutante e vão para os esgotos como os exterminadores. Nos esgotos, Artie encontra um outro jovem Morlock. O seu nome é Sanguessuga, e os dois se tornam amigos instantaneamente. Sanguessuga mal fala e leva Artie para conhecer o seu amigo Caliban. Caliban pode rastrear mutantes, mas o poder de Sanguessuga é anular o poder dos mutantes que se aproximavam dele. Só que a conversa entre eles é interrompida por um grito.
Era Rusty e Skids que encontraram os restos carbonizados de uma Morlock assassinada. Era Tommy. Com o grito, Rusty e Skids são mais uma vez encontrados pela Força Federal. Por sorte, os exterminadores estavam por ali atrás de Art e já aproveitam o encontro para salvar Rusty. Só que Mística reconhece os exterminadores, sabe que eles são os antigos X-Men e pior, sabe que o anjo é Warren Worthington III, que teve a sua identidade revelada publicamente um tempo antes. Ali nos esgotos, Sina não consegue ver o futuro, porque diz que a única coisa que vê nesses túneis é morte. Então a luta entre a Força Federal e os exterminadores termina com os vilões saindo dali depois das visões da Sina. Com Rusty ferido na batalha, Ciclope ordena que Jean Grey e Anjo levem ele e Skids de volta ao complexo do X-Factor, enquanto ele, Homem de Gelo e Fera continuam na busca pelo pequeno Art. O problema é que andando pelos túneis, eles começam a ouvir mais gritos. Os gritos eram culpa dos Carrascos, mutantes contratados para matar os Morlocks. Caçador de Escalpos é o líder dessa equipe. Ele pode criar armas da sua armadura. Maré Selvagem cria uma chuva de lâminas. O Embaralhador é capaz de anular a habilidade de outros mutantes. Arco Voltaico gera choques e energia sísmica com as mãos. Arpão usa arpões energizados capazes de matar imediatamente. E Vertigo causa enjoos e desmaios nos seus inimigos. Com esses poderes, os Carrascos começam uma chacina nos túneis dos Morlocks. Calisto, a líder dos mutantes dos esgotos, pede ao flautista que use os seus poderes para convocar os ratos, crocodilos e morcegos dos esgotos para bloquear os ataques. Enquanto isso, na Mansão X, alguns dos X-Men estão se recuperando dos últimos confrontos, e Noturno tenta surpreender Wolverine com o seu teleporte, que ainda estava meio fraco. Mas eles não têm muito tempo para descansar, porque nos jardins da mansão, um Morlock parecido com uma toupeira surge pedindo por socorro. Magneto e a novata na mansão, Betsy Braddock, a Psylocke, cuidam daquele Morlock e ficariam ali cuidando dos feridos e dos novos mutantes, enquanto Tempestade, sendo a atual líder dos X-Men, vai levar a equipe para os esgotos. Os X-Men são teletransportados para os esgotos pela irmã de Colossus, a Magia, e por ali eles encontram vários corpos sem vida e alguns feridos, incluindo Calisto, a líder dos Morlocks. Essa distração faz com que os X-Men sejam atingidos pelo ataque de Vértigo e de Maré Selvagem. Noturno consegue se teleportar e nocautear Vértigo, mas Maré Selvagem aproveita a distração para atacar e deixar o Noturno extremamente ferido. Os inimigos fogem dali, mas deixaram um rastro de morte e destruição que abala a todos. Tempestade ordena que Magia teletransporte Noturno e os Morlocks feridos de volta para a mansão, enquanto ela e o resto dos X-Men com Calisto seguem em frente, determinados a impedir que os Carrascos causem mais mortes antes que seja tarde demais. Só que era tarde demais para alguns, como a querida Anna Lee, uma Morlock que só cuidava das crianças. E o Caçador de Escalpos a mata sem piedade. Os X-Men e os Carrascos se encontram pelos túneis e se enfrentam. O combate é violento e equilibrado. Wolverine e Arpão se atingem. O Maré Selvagem lança suas estrelas mortais matando mais Morlocks. O Embaralhador e a Vampira se tocam, um anulando o poder do outro. E quando o Arpão tenta atingi-la, Kitty Pryde se coloca na frente dela e é atingida. Completamente irritado, o Colossus, que sempre foi um gigante gentil, não se segura mais. E com o corpo metálico, ele não é atingido pelo Maré Selvagem. Então ele se aproxima do inimigo, o pegando pelo pescoço e o quebrando, matando o Carrasco. Os outros vilões fogem e os X-Men tentam ajudar os feridos,
descobrindo que Kitty Pryde, por ter sido atingida pelo arpão, agora não consegue mais voltar à sua forma física. O seu corpo não consegue mais se solidificar. Assim, Tempestade ordena que todos os feridos sejam levados à Mansão X. E ela pede que os outros continuem ali. E ordena a Wolverine que eles devem levar um como prisioneiro. Mas só um. Os outros carrascos podem ser tratados como Wolverine bem entender. Enquanto isso, o resto dos carrascos estavam em outra parte dos túneis, matando mais Morlocks. Por mais que todos eles sejam mutantes, nas palavras do próprio caçador de escalpos, para ele, mutante bom é mutante morto. Menos eles próprios, é claro. Depois que Anjo e Jean Grey levaram Rusty e Skids para o complexo dos X-Factor, o resto dos exterminadores avançaram pelos túneis, encontrando e confrontando os carrascos, onde o Fera é machucado e o Ciclope precisa desmoronar uma parte dos túneis para impedir o avanço dos assassinos. O problema é que em outra parte, Caliban andava com os pequenos Sanguessuga e Art, e eles são atacados por outro integrante dos carrascos, que não tinha sido revelado até agora. Era o Dentes de Sabre. Caliban é brutalmente atacado, enquanto os dois pequenos conseguem se esconder num dos canos dos esgotos. Quando os exterminadores passam por ali, Ciclope nocauteia o inimigo. Mas, feridos, ele apenas segue em frente, sem saber nessa época do alto fator de cura do Dentes de Sabre. Pelos túneis, os exterminadores encontram mais novos integrantes dos carrascos, como o poderoso Arrasa Quarteirão. E o plano dos heróis é o mesmo, nocautear os vilões e seguir em frente com os feridos para fora dali. Enquanto tudo isso acontecia, a Força Federal voltou ao Pentágono para relatar sua missão. E a Mística diz que tem um plano, depois de ver o Anjo ao lado dos mutantes renegados. Com o seu acesso governamental, eles foram atrás das conexões do milionário Warren Worthington III e descobriram que ele, o mutante conhecido como Anjo, era financiador do X-Factor, um grupo que publicamente caçava mutantes. Ou seja, tinha algo de errado ali. E isso é divulgado na mídia. Nesse momento, Candy, a namorada do Anjo, vai atrás dele no complexo e o encontra abraçando Jean Grey. Então Candy simplesmente o abandona furiosa. O Anjo quase vai atrás dela, mas tinha coisas mais importantes nesse momento, porque Jean Grey estava disposta a voltar aos túneis para salvar os seus companheiros de equipe, e o Anjo vai acompanhá-la. A salvo nos canos dos esgotos, Dentes de Sabre desiste dos garotos Sanguessuga e Art, e então Art decide ir atrás dos seus amigos. Enquanto o Dentes de Sabre simplesmente continua caçando os Morlocks por ali, agora ao lado do arpão, eles encontram uma mulher chamada Praga, capaz de causar doenças com um único toque. Mas nesse momento, Dentes de Sabre e Arpão são simplesmente nocauteados, porque surge um ser superior. Era Apocalipse, que oferece ajuda à Praga, dizendo que ela é valiosa e estaria a salvo com ele. Mas agora ela seria Pestilência, a primeira cavaleira do Apocalipse. E assim ele a teletransporta para longe dali. Pelos túneis, Ciclope, Fera e Homem de Gelo encontram um novo inimigo, também membro dos Carrascos, o Prisma, que reflete o poder do Ciclope o nocauteando. Mas por sorte, Jean Grey chega para quebrar o corpo do inimigo. Mas sem outra escolha, o Anjo pede que Jean Grey leve todos os outros para fora dali. Eles precisavam se recuperar. E ela vai com o Homem de Gelo, enquanto o Anjo vai ficar nos túneis sozinho para procurar o pequeno Art e qualquer outro sobrevivente do massacre. Sozinho então, o Anjo tem sorte e encontra o pequeno Art. Mas essa sorte dura pouco, porque ele é encontrado por Arpão, Vértigo e Arrasa Quarteirão.
Dizendo para Art fugir, o anjo se mantém firme, mas contra 3 inimigos, ele é rapidamente dominado. O anjo é espancado. O arrasa-quarteirão o agarra e quebra suas asas, e o arpão usa suas armas carregadas de energia para prender o anjo na parede pelas suas asas. O anjo foi totalmente imobilizado e não tinha mais nada que ele pudesse fazer para se salvar. Enquanto tudo isso acontecia, os feridos eram tratados na Mansão X, e Illyana Rasputin, a magia, com a grande quantidade de feridos, busca pela doutora Moira MacTaggart e a teletransporta para o instituto. Cada vez mais feridos apareciam, a mansão parecia um centro de refugiados, e os novos mutantes não eram nem de muita ajuda, então frustrados, eles se reúnem para suas próprias aventuras. Quem acaba caindo no meio dessa história toda também é o Thor, que tinha acabado de voltar para a Terra depois de passar por algumas aventuras em Asgard. Ele reencontra até um velho amigo de quando se disfarçava como Sigurd Jarlsson e trabalhava na construção civil. Ele vai jantar na casa do velho amigo e conta histórias para os seus filhos no Central Park, na beira de um lago. Mas no meio dessas histórias, um sapo aparece. Um sapo que o Thor conheceu quando ele próprio foi um sapo anos antes. E a criatura diz que coisas horrendas estão acontecendo nos túneis, nos esgotos daquela cidade. Então o Thor vai investigar. Enquanto Thor passa pelos esgotos, ele encontra os cadáveres de muitos Morlocks. Não muito longe dali, o anjo gritava de dor, enquanto era empalado na parede pelas suas asas pelo arpão, com o arrasa-quarteirão arrancando as suas penas. Os gritos do anjo guiam Thor pelos túneis, e ele ataca arrasa-quarteirão, vértigo e arpão, que não são páreo pro deus do trovão, e eles fogem dali. Thor fica horrorizado ao ver o anjo naquele estado, extremamente machucado, mas ainda vivo. Só que, antes de salvá-lo, mais ameaças se aproximam. Nesse meio tempo, as crianças do Quarteto Futuro, nessa época Quinteto Futuro, porque Franklin Richards estava com eles, já que o Quarteto Fantástico andava pelo espaço, vão até os túneis dos Morlocks depois de uma visão de Franklin com o pequeno Sanguessuga. Franklin é amigo do pequeno mutante, e então as crianças vão até os túneis para resgatá-lo, e elas testemunham o massacre. E para piorar, são atacadas pelo Dentes de Sabre. Mas Wolverine ainda estava por ali, e ordena que os pequenos voltem para casa, enquanto ele vai lidar com aquele carrasco. Pelos túneis, as crianças acabam encontrando os cadáveres de Anali e dos seus filhos. E as 5 crianças ficam horrorizadas com essa cena, pensando que aquilo era obra do X-Factor, os caçadores de mutantes. Mas eles estavam errados. Ninguém sabia do verdadeiro objetivo dos X-Men originais se passando por caçadores de mutantes do X-Factor. Tanto que, depois de resgatar mais Morlocks e de deixá-los em segurança no complexo do X-Factor, Ciclope, acompanhado de Jean Grey, voltam para os túneis para procurar Art e o anjo. Nos túneis, as crianças conseguem encontrar o Sanguessuga, tirando Caliban de um dos canos de esgoto onde se esconderam. O problema é que nesse momento, 3 dos carrascos os encontram: Arco Voltaico, Embaralhador e Arpão. As crianças se saem muito bem com os seus poderes, mantendo os carrascos ocupados, até que Ciclope e Jean Grey aparecem por ali e acabam com o confronto. O problema é que assim, os carrascos fogem dali. De qualquer forma, as crianças estavam a salvo, assim como Sanguessuga e Caliban, agora resgatados. Inclusive o Fera e o Homem de Gelo aparecem para levar os dois dali. Mas eles têm que dar a má notícia ao Sanguessuga que Anali, a sua mãe adotiva, foi assassinada. Ao ver a criança chorando sem a mãe, Ciclope o abraça e se questiona se é assim que o seu próprio filho está nesse momento, depois de praticamente abandoná-lo com a sua mãe.
Com as crianças em segurança, elas perguntam se o X-Factor estava por trás disso. E Ciclope diz que não. O X-Factor são amigos. Quem estava por trás disso eram os carrascos. Satisfeitas, as crianças voltam para a superfície em segurança. Mas quem não estava muito em segurança nesse momento era o Wolverine, que andava sozinho pelos túneis em busca do Dentes de Sabre. Enquanto procura, ele é contatado telepaticamente por Psylocke, a nova telepata da Mansão X. Ela pede ao Wolverine que consiga pelo menos um refém para questionar os seus motivos sobre o porquê desse massacre. Na mansão, Moira MacTaggert cuidava dos feridos, tanto Morlocks quanto X-Men. E a Tempestade começa a se questionar sobre o seu papel como líder dos dois povos. Há um tempo atrás, ela e Callisto tiveram um confronto, e o resultado foi que Tempestade assumiu o título de líder dos mutantes, incluindo dos Morlocks. Nesse momento, Tempestade corre para longe da mansão. O Colossus até tenta impedi-la, mas ele desmaia pelos ferimentos. E é a vampira quem vai atrás dela. No instituto, inclusive, Magneto vê o estado do Colossus e com seus poderes de magnetismo, ele entende exatamente qual é o problema com o seu corpo. E então Magneto o restaura. Mas Colossus fica num tipo de paralisia momentânea, mas pelo menos fora de perigo. Vampira não consegue encontrar a Tempestade, então Callisto diz para ela voltar para a mansão, que ela sabe onde encontrá-la. Então, levando seu colete, que Tempestade usava quase como um distintivo, Callisto a encontra perto da mansão. Callisto a confronta, dizendo que ela tem que voltar para suas responsabilidades. Mas Tempestade tenta fugir mais uma vez, só que Callisto a alcança e a confronta, dizendo que ela vai voltar por bem ou por mal. Enquanto isso, nos túneis, Wolverine continua rastreando, procurando por sobreviventes. E até sente o cheiro dos X-Men originais por ali. Ciclope, Homem de Gelo, Fera, Anjo e Jean Grey. Algo que Wolverine acredita que está errado. Mas antes que ele possa pensar mais sobre isso, ele é atacado. Dentes de Sabre estava ali. E nas mãos do inimigo estava um Morlock, o curandeiro. Wolverine e Dentes de Sabre se enfrentam. O Dentes de Sabre estava interessado em matar o Wolverine, mas o Wolverine fica mais interessado em salvar o curandeiro, porque assim ele poderia ajudar com os feridos na mansão. Assim, o Wolverine engana o seu inimigo, que começa a enfrentá-lo, soltando o curandeiro, até que o herói desmorona uma parte do túnel, colocando uma barreira entre ele e o Dentes de Sabre. E pegando o curandeiro, ele o leva até o Instituto Xavier. Na superfície, Callisto parecia enfrentar a Tempestade, mas não era isso. Ela na verdade diz que mesmo sendo rivais, Callisto tem orgulho e respeito por ela, e a Tempestade precisava ver a si mesma com esses olhos. Assim, a Tempestade agradece, veste o seu colete e volta à liderança dos X-Men e dos Morlocks. Nesse momento, na saída dos túneis, Wolverine leva o curandeiro, onde encontra a vampira o esperando. Mas antes de se afastarem da saída daqueles túneis, eles escutam e sentem um estrondo, um calor e raios. Eram os raios do Deus do Trovão. Acontece que poucos momentos antes, Thor estava por ali, levando um totalmente machucado Anjo. E no caminho ele encontra o pequeno Art escondido num dos canos de esgoto, sozinho. Assim Thor os leva. O problema é que o Arrasa Quarteirão não estava satisfeito com aquela derrota, e ele volta para o combate. Quando o Carrasco aparece de surpresa pelo teto de um dos túneis, ele cai em cima do braço de Thor, que se quebra. Algo que não deveria acontecer, mas nessa época Thor estava com uma maldição imposta por Hela. Isso dificulta a luta, então o Anjo, mesmo extremamente ferido, tenta ajudar. Só que ele é pego pelo pescoço e seria morto pelo vilão. Então sem escolha, Thor usa o Mjolnir e assim ele mata o Arrasa Quarteirão. Com isso,
Thor continua carregando o mutante, e o pequeno Art vai criando as imagens de Ciclope e Jean Grey, indicando o caminho para o Deus do Trovão. Com Art e o anjo em segurança, Ciclope e Jean Grey fazem uma tipóia improvisada para Thor como agradecimento, e eles se despedem. Assim, com tempo para eles estarem em segurança fora dos esgotos, vendo aqueles corpos dos Morlocks espalhados pelos túneis, Thor, para evitar que eles fiquem ali jogados, apodrecendo, lhes dá um funeral viking, queimando os corpos com os seus raios, algo que foi visto até na saída dos túneis por Wolverine e Vampira. E então o Deus do Trovão vai embora dali. Enquanto Fera e Homem de Gelo levavam Sanguessuga e Caliban para fora dos túneis, eles são atacados por um grupo de Morlocks, Ventania, Escama, Mask e Cólera, que confundem os heróis com os carrascos. Mas quando Ciclope e Jean Grey os encontram, tudo é esclarecido, e então eles oferecem abrigo aos Morlocks no complexo do X-Factor. E mesmo de início, Cólera, o líder da equipe, ficar desconfiado, eles os acompanham rapidamente, antes daquela tempestade de raios incinerar os mortos pelos túneis. O problema é que ao chegar no complexo, o grupo de Morlocks percebem que os exterminadores são o X-Factor e os mutantes odeiam o X-Factor. Só que a presença dos outros Morlocks ali os acalmam, pelo menos por enquanto. Naquela noite, enquanto a mídia e a população se reunia do lado de fora do complexo, depois da revelação de que Warren Worthington III está financiando secretamente o X-Factor, Warren é levado secretamente por uma ambulância até um hospital. Enquanto lá dentro do complexo, os 4 Morlocks resgatados decidem que não querem ficar com o X-Factor. E usando os poderes de Mask, eles se fazem passar por funcionários da limpeza e saem do prédio, para começar uma nova vida em outro lugar. Só que num pier em ruínas no rio Hudson, eles pensavam no que fazer quando são atacados por assaltantes. Eles se revelam mutantes para assustá-los, mas isso foi um erro, porque o ódio contra mutantes era maior que o medo. E um dos assaltantes atira e mata o Ventania. Furiosos, Cólera, Escama e Mask matam os 3 assaltantes. A mídia noticia esses assassinatos e os mutantes tinham sido encurralados no pier. Assim, Ciclope e Jean Grey entendem que se tratava dos Morlocks que fugiram. Os 2 heróis chegam no local e Jean Grey mantém a polícia sob controle com um escudo telecinético, enquanto Ciclope tentava convencer os Morlocks a se renderem. Só que eles recusam, e quando Escama tenta se transformar num lagarto gigante para sair dali, ela é baleada por um policial em pânico. E ela morre. Enfurecendo ainda mais o Cólera, ele ataca os policiais, jurando matar todos os humanos. Sem outra escolha, Ciclope dispara os seus raios contra o Cólera e o joga na água, causando uma sobrecarga explosiva dos seus poderes, que o mata. Scott não teve escolha, e então eles levam dali o único sobrevivente, o Mask. O problema é que quando Scott e Jean finalmente chegam no hospital para ver o anjo, eles recebem uma terrível notícia. Apesar dos seus esforços para salvar Warren, as asas do anjo terão que ser amputadas. Enquanto tudo isso acontecia, num outro hospital, mas em Atlanta, o veterano do exército Abraham Queiroz está prestes a passar o seu último dia vivendo num pulmão mecânico antes da sua morte. Quando o Apocalipse surge diante dele e lhe oferece uma salvação. Ser o seu segundo cavaleiro, ele seria Guerra. Assim, rapidamente, Apocalipse e Abraham desaparecem. Finalmente, com a evacuação de todos os Morlocks sobreviventes, Elizabeth Braddock, a Psylocke, usa o cérebro do Instituto Xavier para tentar ser útil depois do massacre dos Morlocks, nas mãos dos carrascos. Ela vê Vampira fazendo ronda pela mansão. Noturno, ferido,
Colossus paralisado, Kitty Pryde sem uma forma física e os novos mutantes desaparecidos. Wolverine, Magneto, Callisto e Tempestade examinam o que restou dos túneis dos Morlocks, se lamentando por tudo que aconteceu ali. Só que nesse momento, Psylocke sente uma ameaça invadindo a mansão. Era o Dentes de Sabre, que ataca a vampira, a nocauteando, e assim o vilão invade a mansão. Betsy tenta levar o Dentes de Sabre para longe do instituto, para longe da enfermaria e dos feridos ali dentro. Ela faz todo o possível, até que o Wolverine aparece para uma revanche. Assim, um novo confronto entre eles se inicia. Só que aproveitando o combate entre os dois, Betsy usa a sua telepatia para sondar a mente do Dentes de Sabre, para tentar descobrir o porquê daqueles ataques, porquê daquele massacre de Morlocks. Então ela descobre que os carrascos têm um mestre, um mandante. O seu nome é Senhor Sinistro. Quando Betsy avisa o Wolverine que conseguiu a informação, os dois estavam lutando perto do lago, na beira da mansão. E não precisando mais dele ali, Wolverine se joga, empurrando Dentes de Sabre naquele precipício. Vampira resgata Logan da queda, mas o Dentes de Sabre desaparece no meio das águas. Mas a ameaça tinha sido controlada. Com tudo mais calmo, Callisto, os Morlocks e os X-Men feridos são transportados para a Ilha Muir, onde continuarão sob os cuidados de Moira MacTaggert. E os mutantes percebem como Betsy se provou útil e assim ela é convidada para integrar a equipe oficialmente. Desse jeito, Psylocke se torna a mais nova integrante dos X-Men. Enquanto isso, em Cleveland, a jovem Autumn Rolfson recém descobriu que era uma mutante. Mas os seus pais a obrigam a se esconder ou ela seria caçada. Isso enfurece Autumn num jantar e quando seus poderes mutantes explodem, ela simplesmente desintegra todo o jantar. O seu pai a manda de castigo para o seu quarto e ali ela encontra o Apocalipse. Ele diz para Autumn que ele lhe oferece a glória e ela vai renascer como a terceira cavaleira. Ela será Fome. E assim eles desaparecem. Com o passar dos dias, o quadro clínico do Anjo era um só. O seu corpo se recuperava, mas as suas asas não. Elas sofreram tanto dano que estavam gangrenando. E se não fossem amputadas, Warren Worthington III morreria. Mas para ele, sem as suas asas, ele não seria o Anjo. E para Warren, isso seria pior do que a morte. Só que sem opção, eles precisam salvar a sua vida. E então, as asas do Anjo são amputadas. E é desse jeito que termina a história. Massacre de Mutantes, ou conhecido também como o Massacre dos Morlocks, é uma das primeiras sagas crossovers dos mutantes da Marvel, o que explica alguns acertos e alguns erros. A trama é interessante, é bastante pesada e crua, mas o roteiro se enrola muito com vai e vem entre as revistas dos mutantes, tentando colocar novos mutantes sem sentido, Quarteto Futuro sem utilidade e até um Thor que aparece do nada praticamente. A narrativa fica quebrada por causa disso também, mas em compensação a arte de todas as revistas é muito boa. Massacre de Mutantes acabou sendo uma escola, entre aspas, para Marvel aprender a fazer os crossovers. E independente da qualidade de como isso foi feito, o impacto da história na época foi grandioso. É uma das histórias mais violentas e brutais da Marvel. Um marco para os mutantes, uma perda da inocência e uma enorme consequência para o Anjo. Porque esse era só o começo do que viria a ser a queda dos mutantes. Mas a queda dos mutantes é história para outro vídeo.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.